Pedro Brinca, professor da Nova SBE, é convidado do 360. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Na sua opinião, que medidas poderão ser anunciadas amanhã que façam a diferença nas carteiras das famílias portuguesas e que não comprometam as contas do Estado? Bem, nós podemos apenas tentar adivinhar o que é que o Governo vai lançar amanhã, mas se olharmos para o resto da Europa, nós vemos que existe um conjunto de países que já adotaram várias medidas. Existem principalmente 4 categorias de medidas. A primeira é o nível dos impostos. A maior parte delas são mexidas no IVA, sobre bens essenciais, tipicamente sobre energia, eletricidade ou sobre combustíveis, gasóleo e gasolina. Temos outro tipo de medidas que têm a ver com prestações sociais, que também são importantes. Porquê? Porque os impostos indiretos são essencialmente cegos, não é? Não são dirigidos a quem mais necessita. As prestações sociais e os aumentos, por exemplo, a pensionistas, já são mais dirigidos. Por exemplo, nós tivemos na Grécia um cheque suplementar de 200 euros. Tivemos, por exemplo, nos Países Baixos, 800 euros para as famílias mais carenciadas, são mais dirigidas. E depois temos mais 2 classes de apoios. Uns são apoios a empresas, falaremos mais para a frente, até porque o Primeiro-Ministro estará à espera da reunião dos Ministros da Energia a 9 de setembro para talvez ter uma posição mais definitiva sobre isso. E, por último, controles de preços. Por exemplo, em França, congelaram as rendas, meteram um teto máximo no aumento das rendas, 3,5%. Nós sabemos que as rendas em Portugal, por causa do aumento da inflação, vão aumentar cerca de 5,43% a partir de janeiro. É outra medida que outros países têm adotado. E, por último, algumas medidas avulsas, como impostos extraordinários sobre lucros extraordinários, etc., que me parece acreditar naquilo que têm dito os mídias, que está um bocadinho fora de hipótese, mas amanhã vamos ver. Outros países já têm adotado essa posição. Já lá iremos, por exemplo, com o caso da Alemanha. Há diferença entre descidas de impostos e essas medidas muito direcionadas e taxadas no tempo, ou seja, esses apoios muito diretos? Bem, sem dúvida, porque estes apoios diretos são dirigidos exatamente a quem mais precisa, às famílias mais vulneráveis. Veja-se, por exemplo, que já em abril, na altura do Orçamento de Estado, foi prevista um suplemento extraordinário. Alimentar. E eram 20 euros para todas as famílias em Portugal que beneficiassem da tarifa social de eletricidade. São cerca de 700 mil famílias que não estão em erro. Este tipo de apoio é precisamente dirigido àqueles mais desfavorecidos, ou famílias com filhos, na questão do abono. Quer dizer, são medidas mais dirigidas que não são impostos cegos, como é o caso dos indiretos, que beneficiam todas as pessoas, não é? Portanto, há esse apoio, julgo, 60 euros ao cabaz alimentar, mas, Pedro, e a classe média? Que medidas é que podem ser avançadas e que a classe média consiga perceber esses efeitos no dia-a-dia? Há uma que era a atualização dos escalões do IRS, seria perfeito, não é? Nós temos uma inflação bastante elevada, os salários não acompanharam, mas também cresceram alguma coisa, houve algum crescimento salarial e, nesse aspecto, a atualização dos escalões faz com que, em média, as pessoas paguem uma taxa mais baixa de IRS. Mas nós não nos podemos enganar. Todas as medidas, a subida das taxas de juros, a contenção orçamental, tudo isto tem como objetivo precisamente arrefecer a economia. Porquê? Porque a procura por bens e serviços está a ser maior do que a capacidade que a economia tem de os produzir. E por isso é que nós temos a inflação. Por isso há aqui um jogo complicado de equilíbrio entre infligir alguma dor necessária para acalmar a inflação, mas ao mesmo tempo ter a certeza que conseguimos ter alguma precaução social. Não deixa de ser paradoxal que no ano em que a economia portuguesa é aquela que cresce mais de toda a Europa, não é? 5 e tal %, em crescimento real, nós estamos à beira de uma crise social. Daí as palavras do Governador do Banco de Portugal: não devemos ser exuberantes quando a economia cresce e com o desemprego em mínimos históricos. Exatamente. É assim que devemos ler estas declarações? Mário Centeno foi muito explícito, até noutra questão associada, que está diretamente relacionada, relativamente à capacidade que muitas vezes as economias têm de criar apoios ou quebras de impostos que depois são muito difíceis de reverter quando os tempos voltam a ser bons. O que eu creio que Mário Centeno está mais preocupado é que realmente as medidas e estas prestações suplementares podem se enquadrar aí, sejam mais temporárias, sejam mais fáceis de reverter. Aliás, o próprio Presidente da República também falou nisso, não é? Ter alguma capacidade que estas políticas, ou dar alguma capacidade a estas políticas para ir reagindo às circunstâncias. Mas dê-nos exemplos, porque temos ouvido governantes dizerem isso, mas que tipo de medidas poderiam funcionar ao contrário? Não,
daquilo que é desejável para a economia? A baixa dos impostos indiretos é obviamente que é muito difícil de reverter. Legalmente é fácil, mas politicamente se calhar não será tão fácil. Por outro lado, as prestações suplementares, se houver uma prestação extra de 300 euros, por exemplo, como fez a Grécia, a todas as famílias, é mais complicado que no futuro, se as coisas ficarem melhor, sustentar uma nova ajuda ou uma nova prestação suplementar. A atualização dos escalões de IRS também será muito mais difícil de reverter. E essa medida acha muito difícil que seja anunciada amanhã e que a classe média possa sentir mais positivamente estas medidas? Eu acho que é muito difícil que não se mexa no IVA de alguns produtos por causa do exemplo que nós temos vindo a ver em França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. Quer dizer, todos os países da Europa estão, principalmente na questão da energia, têm estado a baixar o IVA e a aliviar a carga fiscal sobre o gasóleo, sobre a gasolina. Seria surpreendente que o Governo não acompanhasse. Pedro, vamos agora perceber que medidas é que a Alemanha anunciou um pacote de apoio às famílias de 65 mil milhões de euros para reduzir o impacto do aumento de preço generalizado e, em concreto, o da energia. O governo alemão diz que pretende usar, a favor dos consumidores, os rendimentos provenientes dos lucros inesperados das empresas energéticas. Na Alemanha, este ano é o terceiro pacote de medidas de apoio perante a subida da fatura energética e do custo de vida. Es hat eine große Dimension, die wir dort bewegt haben. Es geht 65 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet. Es geht 95 Milliarden Euro, wenn man die beiden ersten Entlastungspakete mit einbezieht. Und es gilt mein Versprechen, you'll never walk alone. Wir werden niemanden alleine lassen. O anúncio é deste domingo, depois de, na sexta-feira, a empresa estatal russa Gazprom ter dito que não ia ser reativado o Nord Stream 1. O gasoduto é a principal via de fornecimento de gás russo à Alemanha. Russland ist kein zuverlässiger Energielieferant mehr. Das ist Teil der neuen Realität. O pacote anunciado pelo governo alemão inclui um cheque energia até 300 euros para trabalhadores e reformados e de 200 euros para estudantes. As famílias com filhos vão receber um bónus extra de 100 euros por cada criança, valor que duplica para os agregados de baixos rendimentos. Inclui também um subsídio para reabilitação de edifícios antigos e 1,5 mil milhões de euros de verba para descontos nos transportes públicos, depois de o bilhete de 9 euros nos transportes ter acabado no fim de agosto. As medidas foram acordadas após 22 horas de conversações entre os três partidos que fazem parte do governo. Houve fricção entre parceiros de coligação nas medidas dirigidas às empresas de energia. Sociais-democratas e verdes querem um imposto sobre os lucros extraordinários arrecadados pelas energéticas. Mas um imposto, no sentido clássico, tem a oposição dos liberais, partido do Ministro das Finanças. Dort gibt es Zufallsgewinne, Übergewinne, die erzielt werden von Produzenten, die die Situation einfach nutzen können, dass der sehr teure Preis für Gas den Strompreis bestimmt und die deshalb sehr, sehr viel Geld verdienen. Wir haben deshalb uns fest vorgenommen, dass wir die Marktordnung so ändern, dass diese Zufallsgewinne nicht mehr anfallen oder dass sie abgeschöpft werden. O primeiro-ministro alemão diz que estes rendimentos coletados pelo Estado serão usados para baixar os preços da energia para os consumidores. Em agosto, a taxa de inflação na Alemanha foi de 7,9%. Regressamos à conversa com o economista Pedro Brinca e professor da Universidade Nova. Isto é uma realidade completamente diferente. A realidade que existe em Portugal, e é o número que tem sido avançado, são 2 mil milhões para todo este pacote de ajudas. A Alemanha opta também por taxar as empresas que têm tido estes lucros brutais. Em Portugal ainda não sabemos, mas não haverá grande vontade do Primeiro-Ministro em fazê-lo. Sim, acredito que não. Vamos começar pela primeira parte, o pacote de 66 mil milhões de euros. Estávamos a tentar fazer aqui as contas em off. Parece-me que é um bocado mais substancial em termos do que é o peso na economia do que os 2 mil milhões que se antecipa que possam acontecer amanhã. Não obstante, é preciso lembrar que a Alemanha tem uma condição orçamental
muito diferente da nossa e uma capacidade de financiar nos mercados também muito diferente da nossa. Relativamente à segunda parte, à questão dos lucros extraordinários, há aqui duas questões que é importante lembrar. Como disse ali na televisão o governante alemão, há muitas empresas que, obviamente, que vendem produtos que são essenciais, produtos que as pessoas não conseguem substituir. E quando os preços aumentam, não é? As pessoas não conseguindo substituir esses bens têm que os comprar na mesma. É óbvio que as receitas dessas empresas aumentam e aumentam os lucros, não é? Não é assim para todas as empresas. Para muitas empresas a inflação é um problema e estão a passar por dificuldades. Por isso, nessa área é que nós vemos, em vários países da Europa, a possibilidade, não é, e a discussão sobre estes impostos extraordinários. É bom lembrar que em Portugal também já se pagam impostos setoriais, ou seja, já há impostos acrescidos acima do normal, por exemplo, para o setor energético. Isto é tudo uma questão de tentar perceber quem é que vai pagar um bocadinho a crise. Isto é uma questão até mais política do que propriamente económica, não é? É uma escolha política sobre se vamos taxar realmente esses lucros extraordinários para conseguir, com essas receitas, tentar amenizar alguns dos problemas sociais que estão a advir, quer da inflação, quer da subida das taxas de juros. Podia ser uma estratégia. Não, podia, claramente. É uma estratégia que outros países já seguiram. Vamos ver se serão seguidos cá em Portugal. E o timing, Pedro? Tem-se discutido muito se estas medidas podiam ter sido anunciadas mais cedo. Faria diferença se elas tivessem sido anunciadas uma semana, 2 semanas mais cedo? Bem, quer dizer, por uma semana ou duas, creio que não é? Agora, claro que na cabeça de muitos portugueses, com a subida das taxas de juros e o aumento das prestações mensais, com uma subida de inflação que nas famílias mais desfavorecidas está subestimada. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós olhamos para os números de 9% a 12 meses de inflação, não estamos a ter em linha de conta que, por exemplo, carne, o peixe, a eletricidade tiveram aumentos muito superiores a esses 9% e são bens que têm um peso muito maior no orçamento das famílias mais desfavorecidas. Por isso, até essa estimativa dos 9% de inflação subestima de forma substancial o impacto que a inflação está a ter na família dessas famílias, no poder de compra dessas famílias. Pedro Brinca, muito obrigada pela sua presença esta noite. Boa noite.